Apocalipse 5, versículo 10, tá bom? Apocalipse 5, 10. Amém? Apocalipse 5, 10. Amanhã é feriado, hein, irmãos? Vocês devem estar todo mundo sorrindo, feliz, né? Vocês gostam de feriado, não gostam? Passear, não é assim? O Rob está sorrindo, ele não vai passear, não? Sério? Olha só. Sexta é melhor, né? Aí já emenda tudo. Glória a Deus. Mas feriado é feriado, né, irmãos? Feriado é feriado. Podemos ler? Coloca a tua mão na Bíblia assim e diga: Pai, que meu coração ele entenda e ele esteja pronto sempre para colocar por prática tudo aquilo que o Senhor me ensinar. Que eu aprenda, Deus, e seja abençoado pelo teu poder, em nome de Jesus. Do 5:10 diz assim, ó. Pega um anterior aí, tá bom? 5:9. Olha lá. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar do livro, de abrir os seus selos, porque foste morto com o teu sangue e compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E agora ele vai dizer lá: e para o nosso Deus os fizeste o que, igreja? Nos fizeste o que? Reis e sacerdotes. E eles reinarão aonde? Sobre a terra. Então, quando a Bíblia diz ali, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, o sangue derramado. Quando Jesus morreu lá no Calvário, algumas pessoas não compreendem isso, mas o poder de Deus foi trazido sobre a tua vida, a autoridade de Deus veio sobre você, e a Bíblia diz que Ele fez de você naquele dia rei e também fez de você sacerdote. Então, se Ele fez de você rei e sacerdote, você não precisa mais hoje, você não depende mais como era no passado, que se alguém quisesse falar com Deus, ela não tinha entrada diretamente, ela precisava de ir ao sacerdote, ela apresentava a vida dela ao sacerdote, o sacerdote apresentava a Deus. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que um véu que tinha no altar foi rasgado de cima até embaixo, amém? E a partir daquele momento, você passou a ter entrada além daquele véu que foi rasgado, ou seja, você não precisa necessariamente hoje que alguém fale a Deus por você. Hoje você precisa, você mesmo, ir à presença dEle, você entra no mais íntimo da presença de Deus, e ali você tem a capacidade de apresentar tudo o que você quer a Deus. Hoje você pode entrar na presença de Deus e falar para Ele sobre os teus filhos. Você pode entrar diretamente na presença de Deus e contar para Deus como está a tua vida, como está a tua casa, interceder, orar a Deus, apresentar a Deus aquilo que te entristece, que te abate. E tudo isso você tem diretamente da presença de Deus a sua resposta. No passado nós não tínhamos esse acesso. Hoje você tem. Só que vai além. Ele fala que hoje você é o rei e é sacerdote também. Quando a Bíblia diz que Deus fez de você rei e sacerdote, Ele está te dando duas bênçãos muito grandes ali. Sacerdote para te dar autoridade no mundo espiritual, mas rei para te dar autoridade no mundo físico. Amém, igreja? Então, no mundo material, você recebeu a autoridade de rei. Quando fala autoridade de rei, é que nesse mundo você tem a autoridade de Deus para paralisar a doença, enfermidade, mandar um demônio sair, ele tem que sair. Quando você manda ele bater em retirada de dentro da tua casa, esse demônio ele tem que se sujeitar quando você usa o nome de Jesus. Por quê? Porque quando você está com Jesus, você passa a reinar. Amém, igreja? Então essa autoridade está sobre você. E aí que eu queria chegar, muitas pessoas, apesar de ter recebido tudo isso de Deus, eles negligenciam essa autoridade deles. Muitas vezes a casa da pessoa está caindo, está desabando. Ela está vendo que não está normal.
Eu, às vezes, ao conversar com algumas pessoas, elas falam, pastor, eu sinto que tem alguma coisa espiritual, mas você percebe que mesmo ela sentindo, ela é pacífica, ou melhor, passiva, né? Não é pacífica, né? Pacífico todos nós temos que ser, mas ela é passiva, ou seja, ela se permite, na verdade, viver aquela situação sem ter reação nenhuma. E, na verdade, esse mundo aqui, a reação, o que você quer, o que você precisa do mundo espiritual, é você que tem que tomar a posição. A Bíblia mesmo diz que os mais altos céus são os céus de Deus. Os céus são dele, mas a terra deu ele ao Filho dos homens. E a Bíblia também diz que aonde você impor as mãos ali, você iria fazer isso sobre os enfermos, sobre os doentes, eles seriam curados, sobre os espíritos imundos, eles seriam repreendidos e bateriam em retirada. Se você bebesse coisa mortífera, aquilo não te faria dano algum, só que havia uma condição. Essas coisas, essa autoridade, esse poder só viria sobre a minha vida a partir do momento que eu crer nisso daqui. Amém? A hora que eu creio, que eu entendo, eu tomo posse disso, essa autoridade ela passa a estar debaixo das minhas mãos também. Amém, igreja? Então quando você crê, você pode paralisar o mal. Você pode repreender a maldição. Só que a dificuldade, quando você vai falar para um crente, você vai ensinar ele, quase sempre o crente, ele acha que ele conhece de tudo. Você vai falar para alguém, olha, você pode ser liberto dessa doença. Eu também já tenho experiência com Deus. Eu já estou 20 anos no Evangelho. Às vezes tem gente que tem 20 anos, mas não entendeu ainda que ela tem autoridade. E vai passar 100 anos, talvez, no Evangelho, e não vai usar a autoridade que ela tem nesse mundo. E ela vai ser aquela pessoa que tudo que acontecer na vida dela, ela vai virar para você e vai falar, glória a Deus. Mas ela vai estar passando por dificuldades, ela vai dar glória a Deus. Pastor, mas não tem que dar glória a Deus por tudo que vem de Deus. Mas algumas lutas que você vai enfrentar, não tem nada de Deus ali. Deus espera que você tome uma posição e vá à frente da batalha. Amém, igreja? Por exemplo, um gigante um dia afronta o rei Saul, o Saul ele para e fica procurando alguém para enfrentar. Ele poderia ter passado e alastrado aquela situação por muito tempo, como tem muita gente que protela as coisas que estão na vida delas. Tem gente enfrentando doença, mas está protelando. Tem gente enfrentando um vício e está protelando. Por que eu digo que está protelando? Ele pode entrar no mundo espiritual e amarrar esse mal, esse vício, essa doença, essa opressão e mandar embora. Só que ela fica dizendo, não, um dia Deus vai olhar para mim. Um dia vai dar certo, um dia Deus vai me abençoar. Só que se Ele te fez rei, Ele está esperando que você faça aquilo que Davi fez. Sim ou não? Davi chegou lá e viu um gigante, ele falou, ninguém precisa ficar preocupado com o coração abatido. Ele falou, deixa que eu resolvo, ou seja, ele sabia que Deus iria responsabilizar pela palavra que ele tinha dado. Amém? Se Deus disse que é com você onde você vai, Davi ele sabia, Deus será comigo por onde eu for. Ou seja, quando você entende isso, você vai entrar naquela casa, seja aquela casa que você vê vultos. Tem gente que vê vulto dentro de casa, ao invés dele enfrentar, ele corre. Ele vai lá para fora e chama mais alguém. Vamos lá comigo, sem ar, né? Vamos lá comigo, porque tem um negócio lá na parede, tem um vulto dentro de casa. Eu ouvi um nome me chamando. Irmão, você tem que temer o vivo. Eu penso assim, o vivo é perigoso. O espírito, você pode confrontar ele na autoridade de Deus. O homem é mau, mas mesmo assim você pode paralisar. Amém? Mas tem gente fugindo de um demônio que foi derrotado lá no Calvário. Então você não precisa mais fugir desses males. É verdade ou não é? Ah, mas eu tenho medo. Eu enfrentei ali situações na infância, eu vi coisas. O que você viu só prova que você recebeu de Deus aquilo que você precisava para enfrentar isso. Então, ao invés de continuar protelando, eu tenho que fazer o que Davi fez. Davi foi até o ribeiro, pegou as pedrinhas e foi para a batalha.
Pega as tuas pedras, pega a palavra que Deus te deu, pega a autoridade que você recebeu e vai para cima do gigante que se levanta na tua vida. Vença aquilo ali. Pastor, mas e o mundo espiritual? Ué, a Bíblia também diz que Deus te fez o quê? Além de rei, te fez sacerdote. Então, no mundo espiritual, você também tem autoridade. Diga graças a Deus. Hoje você, inclusive, você é um altar de Deus. Então, quando Deus se manifesta na tua vida, Ele se manifesta através de você. Porque você é um altar dEle. Só que você tem que crer nisso. Você tem que saber que a tua vida não é igual à vida que você tinha antes de Jesus. Com Jesus você tem esse poder. Diga graças a Deus. Amém? Segunda carta aos Coríntios, vamos lá? 3, versículo 6. Segunda aos Coríntios 3, 6. Então você recebeu autoridade para ser rei e sacerdote. Agora, claro, irmão, se você não reinar, ninguém vai te obrigar a fazer isso. Só que você vai depender sempre de alguém. Você vai pedir, ó, ora por mim, repreende esse mal que está. Mas Deus quer que você faça isso. Deus quer que você dê um basta. Esse é o 2, é o 3, 6, tá bom? 3, versículo 6. Olha o que ele diz lá. O qual nos fez também capazes de ser o que, igreja? Um ministro de um novo testamento. Não da letra, mas do quê? Do Espírito. Porque a letra, mas o Espírito vivifica. 7. E se o ministério da morte, cravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era o quê? Transitória. Momentaneamente algo estava sobre Moisés, aquela força, aquele brilho, a presença de Deus que ficou temporariamente sobre Moisés, a Bíblia diz que as pessoas não conseguiam olhar para ele, não conseguiam olhar no rosto de Moisés, porque o poder de Deus que estava sobre ele, que tinha passado sobre ele, amém? Incomodava, eles não conseguiam fitar os olhos em Moisés. Agora olha o 8. Bora. Como não será de maior glória o ministério de quem? Do Espírito. Ou seja, no passado era uma aliança carnal, agora é uma de Espírito. Aí ele diz lá, ó, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Ou seja, então por mais que havia uma força grande sobre Moisés, ele não era templo de Deus. Agora você é, amém? Moisés recebeu uma glória temporária, você não. Você, Deus, Ele habita, e Ele quer habitar dentro de você. Então, quando Ele fala que Ele te fez rei e sacerdote, você ministra ao Senhor já no teu coração. Ou seja, a autoridade de Cristo toda está sobre a tua vida. Diga graças a Deus. Então, se o poder que estava em Moisés era grande, ao ponto das pessoas não conseguirem olharem, imagina o que há em você hoje. Ué, pastor, mas tem tanta gente vivendo errado, anda certo. Mas tem tanta gente em pecado, vive em santidade. Pastor, mas tem tanta gente cometendo erros, faça aquilo que a Bíblia manda. E esse poderio vai estar sobre quem? Sobre a tua? Diga assim, vai estar sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Ou seja, você pode ministrar a Deus através desse poder. Diga graças a Deus. Agora, o que nos foi dado ali com Jesus, irmãos? Eu falava agora há pouco. Quando Ele te fez rei e sacerdote, todo o poder que havia nos céus e na terra foi concedido em parte também para você em Cristo. Então, você em Jesus, no nome dEle, você tem essa autonomia, não é verdade? Agora, o que acontece, irmãos? Nas nossas mãos existe uma autoridade de Deus. A mão do homem, ela representa a autoridade de Deus. E muitas vezes essa autoridade, essa unção de Deus, ela é de alguma forma ali arrancada, ela é perdida. Por que perdida, pastor? Por exemplo, Adão e Eva perdeu quando pecaram, não foi? Comeram do fruto que não eram para comer. A autoridade foi tirada. Com a morte de Jesus,
aquilo foi restaurado. Algumas pessoas, quando elas saem da presença de Deus, essa autoridade passa. Pastor, mas e se eu estiver na presença de Deus? Ela volta. Marcos capítulo 3, vamos lá? Só para você entender melhor. Marcos capítulo 3. A Bíblia fala que aquele homem ele não tinha autoridade, que nós vamos ler agora. Amém? Posso ler? Quem achou, diga amém, Jesus. E outra vez entrou aonde? Na sinagoga. E estava ali um homem que tinha uma das mãos o quê? Como eu falei para você, a mão ela representa a nossa autoridade. Então, a sua autoridade. E na mão está tudo. Você vai cumprimentar alguém, você estende a tua mão, não é verdade? No tempo de Moisés, quando ele levantava as mãos ali, Israel prevalecia, as mãos dele abaixavam, Israel diminuía o empenho diante do inimigo, o inimigo até prevalecia quando as mãos dele se abaixavam. Assim é a tua vida. A Bíblia diz que tudo acontecia conforme a autoridade do rei Nabucodonosor. Através das mãos dele, vidas eram tiradas e vidas eram poupadas. Ou seja, a autoridade do homem está na mão. E quando Jesus ele chega ali, a Bíblia diz que tinha um homem que tinha uma das mãos dele mirrada. O que isso aí representa para nós? Muitas vezes estamos numa posição aonde parece que as nossas mãos estão mirradas, a autoridade da nossa mão de alguma forma foi perdida, foi tirada. E quando essa autoridade é tirada? Quando peca, quando erra, quando a pessoa é incrédula, quando ela não crê. Pastor, mas se a pessoa fez isso, se ela perdeu essa autoridade de sacerdote e de rei, o que o próprio Cristo fez com aquele homem? Vamos ler? Versículo 2, estava observando se curaria no sábado, para o acusarem. Uma leitura ali seguinte, disse ao homem que tinha a mão mirrada. O que Jesus falou para ele, igreja? Levanta-te e vem para o meio. Se de alguma forma na minha vida, quando eu vou praticar essa autoridade, e a minha vida de alguma maneira, ela se encontra ali, como a desse homem, talvez você não se sinta capaz. Pastor, o que eu preciso fazer? O que Jesus mandou ele fazer? Jesus fala para ele, levanta-te e faz o quê? E vem para o meio. Uma coisa importante ali, se Jesus pudesse curar aquele homem, estando distante, prostrado, sentado, você pode ter certeza que Jesus faria. Amém? Só que quando Jesus fala para esse homem levantar e vir para o meio, ele está dizendo para a gente também. Toda pessoa que não está se sentindo capaz, com autoridade, não está se sentindo com condições de confrontar o mal, de enfrentar aquela doença, aquele demônio, aquele mal, ele precisa fazer a mesma coisa, ele precisa se levantar. Como é que eu me levanto? Está na presença de Jesus, está na palavra de Deus. E o que é vir para o meio? Está em comunhão com Deus. É o que falta para as pessoas. Qualquer pessoa que ela não se sinta capaz de colocar por prática essa autoridade, ela precisa dessas duas coisas, se levantar e vir para o meio. No caso era Jesus que chamava, ela tem que estar em Cristo. Por isso é tão importante você buscar a Deus. Quando você vem buscar a Deus, essa autoridade que você precisa para vencer aquele demônio dentro de casa, como um rei, que ele empenha a palavra e o mal tem que sair. Como no mundo espiritual, quando você intercede por alguém, quando você clama a Deus para abençoar alguém, da mesma forma, aquela autoridade de sacerdote, ela é restaurada. Amém? Deus devolve para você aquilo que de alguma forma o diabo tirou. Amém? Vamos clamar então para a restauração disso? Vamos pedir a Deus então essa restauração? E você vai colocar por prática. Pastor, não estou me sentindo capaz. Só ir para Jesus, só se levantar em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque-se de pé. Eu vou começar orando aqui e eles vão passar o manto. Uma coisa importante. O que você aprendeu hoje? Que você tem autoridade, não é? Hoje você pode colocar aqui já a prática do mundo espiritual. Você pode interceder pela tua família. Você pode segurar hoje no manto ali e falar, Jesus, envolva aqui a minha casa. Ah, pastor, mas uma oração dessa pode mudar? Ué,
Eu creio no poder de Deus. Você intercede, eu sei que esse poder vai lá onde você enviou. Amém? Quando um homem intercedeu por um filho doente, a Bíblia diz que ele falou para Jesus, uma palavra do Senhor é o suficiente, é autoridade. Quando ele chega lá, o menino já estava curado, ou seja, desde a hora que Jesus falou, já estava curado. A hora que você interceder aqui, a bênção de Deus já vai estar operando lá. Amém? Fecha os olhinhos, eleva teu pensamento até Deus. Soberano Deus e Pai eterno, o Senhor nos fez rei e sacerdote, Pai. Meu Deus, a humanidade estava caída. Aquela autoridade que o Senhor tinha entregue um dia para Abraão, Pai, que o Senhor falou para ele, domina sobre tudo. Tem gente aqui, Jesus, talvez pedindo ao Senhor, Pai, eu quero dominar, Pai, eu quero ter uma posição mais firme no mundo espiritual. Mas muitas vezes não se sente capaz, ó Deus. O Senhor chamou aquele homem para o meio, Deus. Meu Deus, este povo está aqui diante de Ti. Jesus, toque então nas mãos dessa pessoa espiritual. Toque, meu Deus, na autoridade dela, Pai. E restaura, Jesus, de maneira que quando ela repreender a maldição, Pai, ela cesse. Quando ela paralisar o inferno, meu Deus, esse tem que bater em retirada. Quando essa pessoa disser, meu Deus, para aquele vício ir embora, Jesus, que ela seja liberta. Quando essa pessoa amaldiçoar, meu Deus, um vício, uma doença, uma enfermidade, que o seu poder se cumpra, Deus. Jesus, Ele está clamando agora, Pai. Tem gente tocando agora, Jesus, e pedindo, meu Deus, envia a Tua bênção lá dentro do meu lar, dentro da minha casa, toca na minha família, toca no meu casamento. Meu Deus, tem alguém orando agora e repreendendo, dizendo, dor, sai do meu corpo, inflamação das juntas, dos órgãos, vai bater em retirada agora. Meu Deus, essa pessoa que é pessimista, ela só olha de maneira negativa, para tudo que ela olha, meu Deus, é com um olhar, meu Pai, de dificuldade, de fraqueza. Meu Deus, paralisa esse mal agora. Jesus, eu repreendo essa maldição. Eu amaldiçoo toda a força do inferno. Eu estou dizendo agora, Satanás, diabo, vai pegando aquilo que é seu, vai pegando essa irritação que essa pessoa tem, vai pegando este mal que está tomando conta do coração, aquela angústia que vem sobre ela. Meu Deus, um dia ela está bem, outro dia ela está mal. Meu Deus, tem dia que essa pessoa está em paz, mas tem dia, meu Deus, que ela não consegue nem falar, não consegue conversar com ninguém. Ah, meu Deus, eu estou repreendendo agora essa doença, essa enfermidade, esse problema psicológico, esse trauma de infância, vai saindo de lá agora. Vamos, demônio, você está dentro daquela casa, Pai, a pessoa, ela se sente um vazio, ela se sente vazia. Ah, Pai, mas vai tocando agora, vai preenchendo esse coração, essa pessoa, meu Deus, que ela, tudo que está à volta dela, meu Deus, aquilo atinge, a pessoa, ela fica chateada, a pessoa fica abatida por dias. Meu Deus, mas estou intercedendo agora, esse demônio que coloca o pensamento de morte naquele filho, naquela filha, meu Deus, essa pessoa que já tentou talvez se jogar de uma escada, se jogar, meu Deus, de uma ponte, de algum lugar, meu Deus, essa pessoa que o diabo tem falado na mente dela, ela tem ouvido voz, ela tem visto vultos dentro de casa, mas o Senhor me deu autoridade, eu repreendo agora, eu vou amaldiçoando, dizendo, sai de lá, demônio, vai saindo de dentro daquela casa, vai batendo em retirada. Eu estou quebrando agora o teu poder, maldito demônio do medo, do desespero, do trauma, da incredulidade. Pai, tem gente que é incrédula, ela não consegue crer, ela não consegue orar, ela acha que aquilo ali é perda de tempo, ela acha que não vai resolver nada. Sai de dentro dela agora, incredulidade, espírito que estava agindo em Tomé, vai batendo em retirada agora de sobre essa pessoa. Meu Deus, ela quer, ela deseja, ele almeja, mas é como se algo impedisse, algo parasse. Eu quebro o domínio do mal e eu digo, vai embora, vai saindo agora. Macumba, trabalho feito, coisa mandada, trabalho feito com terra de cemitério. Meu Deus, a pessoa percebe que está morrendo tudo, morrendo ali a amizade, morrendo, meu Deus, os
sentimento. Pai, a vontade de viver está desaparecendo. Ela está percebendo que todas as coisas começaram a minguar na vida delas, mas eu paraliso, eu amaldiçoo. Eu estou dizendo que esse mal está desfeito, essa macumba está paralisado, está repreendido. Sai de dentro daquela casa inquietação. Meu Deus, dentro daquela casa a pessoa não fica em paz, é como se tivesse uma opressão, algo oprimindo a mente dela. Sai de dentro dela agora. Vai saindo de dentro daquela sala, daquele escritório, vai saindo de dentro dessa casa. Eu estou quebrando o teu domínio, demônio. Sai daquele ambiente. Meu Deus, ela não consegue ficar dentro daquela casa, é como se alguma coisa oprimisse lá dentro, mas eu repreendo, eu estou dizendo: sai, 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 demônio da confusão, da briga, da desavença. Pai, todo dia uma confusão, a briga começa por nada, a briga fica ali, meu Deus, aí sugando as forças, mas eu estou repreendendo, eu estou paralisando, em nome de Jesus. Mal, pega tudo que é seu, tudo que você colocou, o que você levanta contra esta vida, em nome de Jesus, sai, sai e saia, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor meu Deus, eu paraliso toda ação do inferno e declaro que a minha casa está liberta, está livre de todos os males. Diga: Jesus, a minha família é do Senhor e o mal não vai tocá-los. Digo: obrigado, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.